Eu vou conversar com Raul Concera, ele é o chefe executivo da Puratos no Brasil. Raul, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da Puratos. Bom, olá. A Puratos é uma empresa que tem cerca de 90 anos no mundo, né? É uma empresa belga, né, de capital belga. Ela está presente hoje em 120 países aproximadamente. A gente tem aqui uma linha que nasceu ano passado, é a linha dos produtos que a gente chama Chocolanté. A gente tem um leque também de produtos da Bélgica, tanto amargo, ao leite, o chocolate marfim também. E aquela padaria, por exemplo, que não consegue trabalhar com o chocolate, que precisa de uma área climatizada, então a gente tem uma linha que é a linha Karat, né, também que a gente trabalha, e ele resiste mais a uma temperatura superior. A gente fez uma pequena mesa de apresentação aqui, já graças à habilidade do Anjo, das decorações que ele conseguiu fazer. Uma mesa linda, aliás, né? Bonita, para mostrar um pouquinho do que a padaria pode fazer para vender produtos. Então o que acontece? Você pode criar um produto de repente temático, com um apelo infantil, ou colocando um macarrão em cima, fazendo uma carinha de um bichinho e tal. Você pode brincar, pode fazer uma coisa um pouco mais chique, como se fosse uma alça de bolsa, com uma correntinha para dar de presente para a namorada. Então você cria um pouco do temático, para fugir um pouco da concorrência. Você cria algumas coisas. Como esse aqui também. Você pode criar coisas diferenciadas, pensando sempre no seu público-alvo. Eu quero vender para namorados, eu quero vender para o marido, dar de presente para a esposa, eu quero levar para os filhos. Então esses apelos infantis, que tem mais colorido e tal. Então hoje se usa muito, se você olhar as tendências fora do Brasil, se usa muito colorir o chocolate com cores um pouco mais vivas do que era no passado. O panificador precisa inovar. Precisa todo dia. Então se a gente não inovar, a gente vai ficar igual o vizinho, e aí o cliente atravessa a rua ou não, depende dele. Como o artesanato em chocolate, ele é uma coisa assim que não precisa ter assim, tem que ser tudo padrão, tem que ser tudo risquinho correto, não. O artesanato no chocolate, exatamente, você pode criar formas, inclusive abstratas. Então aqui o que ele vai fazer? Ele criou alguma nuance, né, uns risquinhos lá dentro da forma, depois a gente vai cobrir com outro tipo de chocolate, fazer a casquinha do ovo, da mesma forma lá. E assim você vai tendo produtos diferenciados. Veja como é que fica depois. Imagina o preto cobrindo esse fundo aqui. Bom, como nós sabemos, a Páscoa não é feita só de chocolates, ovos de chocolate. A gente também tem as colombas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mesa linda que está aqui, Raul. Então, hoje, né, para o panificador, o grande X da questão é ele fugir um pouco da concorrência da indústria que produz hoje. Colomba é o carro-chefe do produto que se vende na Páscoa. Então hoje, por exemplo, você pode fazer uma colomba na padaria tradicional, com aquela cobertura clássica, um pouquinho de farinha de castanha de caju, um pouco de clara, açúcar, eventualmente colocar algum tipo de recheio. Você tem essa flexibilidade na padaria para fazer. Diferente da indústria, a indústria precisa fazer um trabalho todo longo e tal, e é muito no padrão. Então as pessoas podem flexibilizar. O grande esquema hoje que a gente tem buscado para ajudar os panificadores é criar formatos diferentes. E pesquisando através de outros países, você chega em alguns países assim que tem formatos, por exemplo, esses aqui são pães doces oriundos da Alemanha, onde você cria formatos diferentes e sazonais. Aqui você pode criar coelhinhos, você pode criar algum tipo de coroas, né, que são especiais. Você pode criar uma infinidade de novos formatos. Por exemplo, quer fugir um pouquinho da colomba tradicional, você pode fazer um bolo redondo, um bolo ovalado, né? Essa aqui, por exemplo, dentro dos recheios, você pode criar recheios, fazer através de algumas ganachas, os recheios, e criar decorações superiores, usando qualquer tipo de produto. Por exemplo, aqui é um chocolate decorado com brilho, né? Com açúcar brilhante. Lá você pode criar algumas raspas de chocolate, fazer uma cobertura com uma espécie de uma ganache ou um glacê de chocolate. Enfim, você pode criar uma infinidade de formatos, né, e de coberturas diferenciadas para você não ficar igual à indústria. Tem que chamar atenção. Tem que chamar atenção. Então você criar uma mesa na sua própria padaria, uma mesa bonita, com uma toalha bonita, normalmente os panificadores que têm feito isso, o pessoal limpa, chega no final do dia não tem mais nada, porque você cria uma oportunidade, um apelo, né, para que as pessoas consumam, levem para casa.
Bom, eu queria que você deixasse então uma mensagem para os panificadores, afinal de contas são realmente os parceiros de vocês. Alguma dica agora para Páscoa? Então, a dica é sempre assim, para o panificador, para que ele realmente sempre esteja à frente do negócio, ele tem que estar sempre atento ao que acontece no mercado mundial. Então a pessoa precisa estar atenta ao que acontece no mundo, para você não ficar muito por fora, mas também não esquecer dos produtos locais. E você trabalhar um pouco com os produtos locais, como as nossas frutas, os nossos costumes. Nós somos um país tropical, então a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Afinal, o brasileiro ama chocolate. Com certeza, e esse consumo vai aumentar cada vez mais, né? E na IPAN TV, no menu Receitas, você encontra receitas criativas para a Páscoa e para outras datas comemorativas, todas testadas e desenvolvidas pela equipe técnica do IDPC.